que que eu comecei a vender na rua, né? Como foi que eu criei essa coragem de sair de casa e vender na rua? Não, para mim também nunca foi fácil. Eu sei que eu trago aqui para vocês ideias de como você vender na rua, quais os melhores lanches para vender, quais melhores estratégias, a forma de você abordar o cliente. E talvez você vendo isso, você pensa que para mim sempre foi muito fácil. Mas na verdade não foi. E eu quero abrir isso aqui com você para que você entenda que tá tudo bem você sentir medo, tá tudo bem você sentir vergonha. Tá tudo bem você ter um orgulhozinho dentro de você, vai assim, poxa, eu não queria ser vista dessa forma. Tá tudo bem, mas eu quero te contar como foi o porquê que eu comecei a vender na rua. E pode ser que com isso você se sinta motivado, inspirada, ou você se sinta encorajada a fazer o mesmo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Clécia. Venho aqui nos vídeos com o objetivo de falar sobre empreendedorismo, vendas, renda extras, a te ajudar a aumentar faturamento e com isso fazer com que a maioria das mulheres aí que não tem uma renda, ela possa ter sim a sua própria fonte de renda, porque eu quero que todas as mulheres se tornem dona do seu nariz. Se eu não estiver enganada, eu acho que eu comecei a vender na rua, eu estava com 15 ou 16 anos. E eu tive uma infância muito difícil, uma infância muito simples e que era cheia de dificuldades. Eu era a mais ferrada da turma, era eu. Talvez você também tenha sido a mais ferrada da turma. Então eu tava sempre com a roupa menos bonita, a roupa menos nova. Eu sempre era a que não tinha dinheiro pro lanche quando a turminha saía. Mas aí quando chegou a adolescência, né, eu quis ir estudar em um outro bairro. Sendo que a prefeitura não dava vale transporte porque eles diziam que no bairro que eu morava tinha escola. Mas eu sabia que naquela outra escola tinha um ensino muito melhor, era ensino público também, mas tinha um ensino ainda um pouco melhor do que de lá no meu bairro. Porque lá teria pelo menos todos os professores. Mas como era em outro bairro, eu precisava ter custo de passagem. Ir andando era bem distante. Era possível, tá? Era possível ir andando, mas era perigoso, porque passava por uma parte, assim, acho que de uns 300 metros ou mais de mata na beira da estrada, e que tinha também uma ponte de um rio, e que ali era um foco grande de... Era não, ainda era. É um foco muito grande de assalto e de outras violências, principalmente com as meninas. Então, ir andando realmente estava fora de cogitação, seria só em um caso de emergência. Mas, lá de onde eu sou, tem trem, né? E o trem tinha tanta estação no bairro que eu morava, como no bairro que eu estudava. Sendo que pegar trem tem que ter dinheiro para passagem. Minha mãe não tinha condição de estar pagando passagem para ir para a escola o mês inteiro. Aí eu comecei a pular o muro do trem para ir para a escola. Não sei se você já fez isso também. Ou pular muro, ou passar por debaixo de bilheteria, sei lá. Mas era a condição que eu tinha de conseguir ir para a escola. Era pular o muro do trem e ir para a escola. E mesmo assim ficava bem distante, tá? Mas era a brecha que eu encontrei ali de ir para a escola. Era pular o muro do trem. E beleza, enquanto era só escola, tava ok. Mas depois eu consegui uma vaga de fazer um curso pelo Senac. Aí já não era mais no bairro vizinho, já era no centro da cidade. Novamente, a melhor chance que eu tinha era de ir de trem. Mas para eu conseguir fazer esse curso, eu tive que passar a fazer escola à noite. Então, estudar à noite lá já era mais perigoso, né? Mas a partir daí, eu não precisava mais só de 2 passagens, eram 4 passagens, não é? Para eu conseguir fazer escola e curso. E você talvez pode até pensar que era fácil fazer isso, né? Pular o muro do trem e ir para a escola. Não, não era. Às vezes o pessoal passava graxa no muro para a pessoa não pular. Às vezes tinha fiscalização. E no bairro que eu morava ainda era fácil de fazer isso. Ou no bairro da escola era fácil. Mas lá na estação do centro, que no caso era um terminal do trem, não era fácil. Aconteceu várias vezes de eu ser retirada da estação. Segurança perceber que eu tinha pulado e pedir para me retirar. Por mais que eu explicasse que era porque eu estava sem dinheiro da passagem, por mais que ele visse que eu estava com a farda da escola ou do curso, mas era a função dele. Se ele visse, era retirar a pessoa da estação. E por essas vezes de ser retirada, passar por essa humilhação de ser retirada da estação, né? Eu vi que eu precisava dar um jeito naquilo.
se meus pais não tinham condição de pagar minhas passagens, se a escola e o curso não dava a passagem. Então eu precisava arrumar dinheiro para isso. Aí eu tive a ideia de começar a fazer salada de fruta para vender. Então eu praticamente madrugava para fazer salada de fruta, para que fosse fresquinha do dia, e eu comecei a levar essa salada de fruta pro curso. Então eu ali organizei essa salada de fruta no copinho com tampa, já levava ela já nos copinhos com tampa e levava separado um potinho ali de granola, leite condensado, e levava pro curso. Ok, mas aí depois do tempo, de início até deixaram, mas depois o pessoal do curso proibiu essa venda porque a gente era menor de idade e que aí não era permitido a gente trabalhar e sabe como é que é, né? Com a venda no curso, eu comecei a conseguir ali ter dinheiro para as passagens. Mas depois de um tempo, o curso foi lá e cortou minhas asinhas, né? Mas, poxa, eu tinha finalmente conseguido ter um dinheiro ali que eu pudesse pagar pelo menos minhas passagens e às vezes comprar um lanche. Então, sim, eu criei coragem e fui vender na rua. Não foi fácil, né? Assim como todo mundo, claro, eu fiquei com vergonha, né? Fiquei com insegurança. Imagina, eu tinha 15 ou 16 anos de idade. Então você vê todo mundo ali da sua região tendo essas condições que você não tem e você tendo que demonstrar para essas pessoas, né? As pessoas verem que você está saindo para vender ali e que é por uma necessidade. Claro, hoje eu olho e vejo que isso é pura besteira. Mas para uma pessoa de 15, 16 anos, não é tão simples assim. Eu não sei se eu tive coragem de vender no bairro que eu morava já de cara, tá? Eu não lembro agora. Mas aí eu fui vender em praias, né? Eu levava lá minha caixinha de isopor, ia sofrendo no sol, mas ia vender na praia. Depois eu comecei a vender na pracinha de Boa Viagem. É um ponto turístico e eles têm uma feirinha ali nessa pracinha. Nessa feirinha tem muito comerciante, então eu pensava assim, não quero vender para quem tá ali curtindo, passeando. Eu vou vender para quem tá ali preso no trabalho, porque eu sei que a pessoa vai ter dinheiro pelo menos uma vez no mês para comprar. Ela trabalha, ela ganha dinheiro. E se a pessoa tá ali presa, sim, ela não pode sair para comprar um lanche. Mesmo muito nova, eu já tinha essas ideias assim, maluca. E então, no final de semana, eu pegava aí minhas caixas de isopor, aí eu já tinha comprado um carrinho, que é tipo, só um carrinho de bagageiro, digamos assim, como se fosse só a parte de suporte de uma bolsa de escola de criança, de carrinho, sabe? Então, eu botava ali as caixas de isopor, encaixava, prendia com stick e ia pra vender nessas pracinhas. Era muito difícil porque, como eu tinha que entrar em ônibus, o ônibus não queria parar porque achava que eu ia vender dentro do ônibus. Eu tinha que estar pedindo para outra pessoa solicitar a parada ali do ônibus para que ele parasse. Eu tinha que explicar: não, moça, eu não vou vender dentro do ônibus, não. Eu tô indo vender lá em Boa Viagem. Eu tinha que deixar o carrinho, tinha que subir por trás, deixar o carrinho lá, pedir para alguém ficar segurando, eu arrodear, pagar a passagem, passar pela borboleta. Era nessa confusão todinha. Mas eu criei coragem e fui. Teve um momento que pra mim foi... eu lembro muito bem até hoje. Teve um momento em que... eu sempre fui da igreja, né? E no mês na época de carnaval, sempre tem um acampamento da igreja. E naquele ano não teve esse acampamento. Aí o pessoal marcou de ir pra praia. O pessoal marcou, tal, bora pra praia, então bora pra praia lá, não sei, acho que era Gaibu, não lembro, as praias que eles foram. E eu falei que eu não ia. Não expliquei o motivo, mas falei que não ia. Mas aí eu falei, bom, já que é feriado, carnaval, a praia vai estar super cheia. Eu vou à praia vender salada de fruta. Só não vou para as mesmas praias que o pessoal vai, o pessoal da igreja vai. Vou para outra praia. E aí, quando eu fui para a parada de ônibus, estava a turminha inteira na parada de ônibus, esperando o ônibus para ir à praia. E tava eu lá com minha caixinha de isopor, indo vender. Naquele dia eu senti aquele julgamento, sabe? De que a pessoa tá olhando pra você com inferioridade, te julgando de forma assim muito inferior a ela. Tava todo mundo naquele feriadão, indo à praia, curtir, gastar dinheiro, se divertir. E eu tava indo sozinha com a caixa de isopor à praia pra vender. Naquele dia eu senti vergonha. Tenho que admitir que eu senti muita vergonha. Fiquei constrangida. Atravessei a pista, né? Fui pra outra parada de ônibus e fui embora vender. Talvez as pessoas nem tivessem me olhado dessa forma.
mas eu tive essa sensação de inferioridade naquele momento. E eu vou te dizer, a parte mais difícil é essa. A parte mais difícil é você sair para vender e que tenha pessoas conhecidas te vendo. Ou você vender para aquela pessoa conhecida. Mas isso é uma coisa nossa, é uma coisa do nosso ego, é uma coisa do nosso orgulho, da nossa insegurança. Porque tem duas possibilidades. Ou a pessoa é estúpida, escrota o suficiente para achar que você é inferior a ela só porque você está vendendo na rua. Ou você é que está sendo bobo de estar perdendo a oportunidade de vender para quem já te conhece. Porque quem já te conhece, pode ser que ela queira comprar de você e ainda falar bem para outras pessoas. Em vez de ser um problema, ela vai estar te ajudando aí a aumentar as suas vendas. Mas eu sei, quando mexe com o nosso orgulho, é uma coisa bem mais difícil. Sendo que depois de passar por esse episódio, né, da parada de ônibus, eu acredito que foi depois disso que eu comecei a vender no bairro que eu morava. Aí tinha um monte de gente conhecida que me via, né? Todo mundo me via, digamos assim, praticamente. Eu começava a parar nos comércios de gente que me conhecia, gente que conhecia meus familiares. Então, eu já tinha um pouco de credibilidade para estar vendendo aquelas pessoas. Porque as pessoas me achavam pelo menos legal, pelo menos iria comprar no famoso para te ajudar. E aí depois ela ia gostar, ia saber que era bom e continuar comprando e ainda falar bem para as outras pessoas. E era isso que acontecia. Eu passei a ter clientes fixos, né, de todos os dias, ali todas as tardes. Eu saí para vender ali no bairro de casa. Claro, não vendia tão bem como os outros lugares de quando eu saía, né, mas ficava bem cômodo. Eu podia estar vendendo ali na Redondeza durante a semana, levava um pouco, né, já que eu não podia mais levar as caixas para o curso, levava um pouco ali escondido para o curso, levava para a escola também alguns escondidos, mas aí só por encomenda. E no final de semana eu saía para vender nas pracinhas à noite, de tardezinha para de noite, que era ponto turístico, ou também no domingo, aí eu já ia mais para vender à praia, no solzão da praia, né? Porque salada de fruta vende muito bem em qualquer lugar. Ah, inclusive eu escrevi um e-book e vou deixar aqui o link dele novamente aqui na descrição desse vídeo, porque eu ainda não tenho um vídeo falando sobre, né, dando dicas, mostrando como vender salada de fruta de uma forma que te ajude muito, mas tem aí um e-book que eu vou deixar aqui no link abaixo. Nele tem todas as dicas de como eu fazia e ideias novas do que eu faria hoje em dia para estar vendendo novamente essa salada de fruta. Eu migrei para a venda dos brigadeiros porque eu achei mais prático, que eu poderia levar muito mais naquele mesmo peso que era a salada de fruta. Como eu ia sozinha, vendendo docinhos seria bem mais fácil. Embora que hoje eu tenha uma plena consciência de que uma salada de fruta tem uma abrangência de público muito maior, porque agora está na moda do zero açúcar, do fitness e tal. Aí tem a galera que não pode mesmo por questão de saúde. Então a salada de fruta consegue abranger aí todo esse público. Mas sim, eu migrei para o brigadeiro. Já na face do brigadeiro já foi outra história. Quando acabou o contrato de uma empresa que eu estava trabalhando, eu era jovem aprendiz, não tinha espaço naquela empresa para eles contratarem. É assim, termina o contrato com aquele menor aprendiz, ele vai lá e contrata outro menor aprendiz. E, ok, eu saí de lá, mas eu tava pagando um curso, né, o curso de marketing. E eu não queria trancar. Eu fiz, ok, então eu vou voltar pra rua de novo para vender a salada de fruta. Mas aí eu tive a ideia de migrar para os docinhos. Eu não sei nem de onde foi que eu tirei essa ideia. Tá? Não faço nenhuma ideia. Eu novamente, dessa vez eu já tinha mais coragem. Então eu vendia no bairro que eu morava, no bairro vizinho, que o comércio era muito maior, que era inclusive o bairro que eu estudava, né? Na época do ensino médio. Vendia no bairro vizinho. E tinha épocas também, depois eu comecei a vir mais pro lado de Recife, comecei a vender pro lado de Boa Viagem novamente. E para encerrar esse assunto aqui, né, tudo isso que eu te contei aí fez com que eu criasse coragem de cada vez mais indo em busca de públicos melhores para eu estar vendendo, cada vez mais perdendo a vergonha e cada vez mais que entender que tá tudo bem se a pessoa achar que eu sou inferior a ela porque eu tô vendendo alguma coisa. Isso não é sobre mim, é sobre ela mesma, né? Eu não tenho nada a ver com a arrogância de outra pessoa. Tá tudo bem se ela se acha mais importante por ela estar comprando algo de alguém. Se ela acha que
se ela acha que é praticamente um favor que ela tá fazendo em comprar algo a alguém. Tá tudo certo. É um problema só dela. Mas eu não vim até aqui te contar tudo isso, né? Pra que você ficasse sabendo que minha vida sempre foi difícil, que eu tive uma infância difícil. Não é sobre isso. É sobre você ter coragem de ir atrás do que você precisa. Poxa, o que era pior? Eu enfrentar o medo, a vergonha de ir vender na rua e alguém conhecido me ver? Ou eu ficar sendo retirada da estação de trem porque eu não tinha dinheiro para uma passagem? Me diz o que era pior. Então tá tudo bem você ter medo, tá tudo bem você ter vergonha, tá tudo bem você se incomodar porque isso vai mexer com o teu ego, tá tudo certo, né? Mas eu quero muito que você tenha a coragem, pensa na possibilidade do que você poderia conseguir, até onde você poderia chegar se você criar a coragem de ir vender na rua. Seja na área de comércio, seja de porta em porta, seja em, sei lá, no sinal, dentro de um metrô. Quero que você pense o que é mais importante para você. Sentir vergonha ou passar uma necessidade. E se você também não quiser vender de forma alguma na rua, tudo bem, eu também não vou te julgar por isso. Não é fácil começar, mas isso é o mais interessante. O difícil é só começar. Curte aí esse vídeo, tá? Para que o YouTube entregue essa história aí para mais pessoas e que através desse vídeo você e outras pessoas elas possam criar aí coragem de sair de casa e vender, ganhar seu próprio dinheiro, se tornar dona do seu nariz, não depender de conseguir um emprego. Às vezes você está trabalhando em um emprego que sim é bem mais inferior do que você sair para vender na rua. Eu já trabalhei no local. Eu vou deixar essa história para outro dia, tá? Mas eu tenho uma história para contar para vocês sobre o que foi para mim o pior trabalho que eu já tive. E foi por isso que com muito gosto, com muito prazer que eu voltei a vender meus doces na rua. E hoje eu não vendo não somente na rua, como eu vendo em prédios comerciais, prédios empresariais, que faz com que eu supere aí as crises de mercado. Usa esse conteúdo de inspiração. Vai lá no outro vídeo que eu já te falei, que eu tenho aqui, né, sobre melhores coisas para vender na rua, melhores lanches para vender na rua. Escolhe lá alguma coisa que sirva para você, que seja fácil, acessível para você e faz um teste. Vai lá vender, para ver se você não vai achar bom de ganhar um dinheirinho ali, certo? Um dinheiro rápido, naquele mesmo dia que você sai para vender, em vez de você ter que esperar um mês inteiro para receber um pagamento. Desejo muito que você se torne dona do seu nariz. E vai lá ver esse vídeo, eu te espero lá nesse outro vídeo, que ele vai te ajudar bastante também. Um beijo, até o próximo vídeo.